Olá! Estamos de volta com a nossa série sobre tutelas provisórias no processo civil brasileiro e hoje falaremos sobre antecipação da tutela. Bom, poderíamos dizer conceitualmente que dentro do esquema conceitual do atual Código de Processo Civil brasileiro, a tutela antecipada ou a antecipação da tutela, podemos usar as duas expressões aqui para designar a mesma ideia, ela trabalha com a possibilidade da antecipação no todo ou em parte, da eficácia que seria obtida com o provimento jurisdicional definitivo. Então, para falarmos em tutela antecipada, é sempre necessário fazer uma contraposição entre a tutela definitiva e aquela tutela que chamaremos então de tutela antecipada. Bom, no Código de Processo Civil brasileiro, a expressão antecipação da tutela está ligada, está atrelada à noção de uma tutela satisfativa. E falamos aqui de uma tutela satisfativa de urgência, pois este é o principal, é o requisito marcante aqui na tutela antecipada, a urgência. Bom, então vamos falar aqui da tutela definitiva, que já foi abordada em outros vídeos da nossa série. Pensando aqui no processo de conhecimento, e a tutela antecipada nos moldes do CPC é um instituto que está dentro do processo de conhecimento, a tutela definitiva ela pode ser obtida com a sentença, onde nós temos cognição exauriente, a partir de possíveis eficácias. Na verdade, a sentença de procedência, que reconhece a existência do direito afirmado pelo autor, ela pode ser classificada, tendo em vista a sua eficácia preponderante, em uma sentença de eficácia declaratória, constitutiva, condenatória, executiva ou mandamental. É a velha e clássica divisão feita por Pontes de Miranda com a sua teoria quinária, sua classificação, melhor dizendo, sua classificação quinária das sentenças, que por muito tempo não foi a mais usual, a mais aceita na nossa doutrina. Hoje, felizmente, ela vem ganhando cada vez mais força e a maioria dos autores adota essa classificação. Muitos autores classificam a tutela jurisdicional, as formas de tutela jurisdicional, e outros preferem classificar a eficácia da sentença ou de outros provimentos jurisdicionais. Para nós aqui isso não importa. Eu quero que vocês entendam que quando eu falo de tutela jurisdicional definitiva conferida no processo de conhecimento, o pronunciamento judicial terá uma dessas possíveis eficácias como sendo a eficácia preponderante. E pensando aqui ainda no processo de conhecimento, nós vamos imaginar que a partir destas eficácias o autor obterá a satisfação do direito que foi afirmado na petição inicial e reconhecido como existente nesta sentença. E reconhecido a partir da cognição exauriente. Pois bem, a tutela antecipada, como eu disse no início do vídeo, ela consiste na antecipação no todo ou em parte dos efeitos que serão advindos desta eficácia, que estará no comando sentencial definitivo e terá aptidão para satisfazer, para realizar o direito do autor. Então já podemos ficar com uma primeira ideia para a compreensão da tutela antecipada. Eu antecipo algo que estará na tutela jurisdicional definitiva, ok? E antecipo isso de modo provisório. Peraí, na verdade, não que a satisfação do direito ou aquilo que ocorrerá no plano prático será satisfeito necessariamente de modo provisório. A provisoriedade aqui é um elemento característico do provimento jurisdicional. Às vezes pode haver uma dupla provisoriedade no âmbito do pronunciamento judicial, da decisão que concede a tutela antecipada e também nos efeitos. Em outras situações, nós poderemos ter algo como a antecipação da tutela com provimento de natureza provisória, mas com efeitos definitivos. Ok? Isso a gente conversou em outro vídeo também, que eu sugiro que você confira caso não tenha assistido ainda. Então, a ideia central aqui, quando eu falo em tutela antecipada, é uma tutela de natureza provisória que consiste na antecipação da satisfação no todo ou em parte que adviria com a tutela jurisdicional definitiva. Então há sempre uma relação entre a tutela antecipada e a tutela definitiva.
para o CPC, quando o CPC fala em tutela antecipada, ele remete a esta tutela satisfativa obtida no processo de conhecimento ou que é consequência da fase de conhecimento, ok? Bom, e o que mais que a gente tem que colocar aqui? Eu tenho então satisfação e provisoriedade como elementos conceituais da tutela antecipada. No tocante aos requisitos para a concessão da tutela antecipada, nós temos o quê? A probabilidade do direito afirmado pelo autor, então o juízo de cognição sumária sobre as afirmações contidas na petição inicial e no pedido de tutela antecipada, e temos também aqui a urgência, o chamado perigo da demora, o perigo in mora. Isso porque a tutela antecipada, ela não deixa de ser um expediente que visa a justamente abreviar as questões relacionadas àquilo que nós chamamos de ordinariedade. Ela visa justamente a neutralizar o problema do tempo do processo, pois, em regra, a tutela satisfativa, para ser concedida, para que o autor obtivesse a satisfação do direito dele, seria necessário todo o andar normal do procedimento comum. Então, a tutela antecipada abrevia justamente isso, antecipando a satisfação do direito a partir de um provimento de natureza provisória e tendo como requisito a urgência. Vistas essas coisas desse modo, a gente consegue notar que a tutela antecipada ela é bastante simples, ela não é um tema em tese tão complexo, pelo menos a sua compreensão básica, pois basta fazermos essa contraposição entre tutela definitiva e tutela provisória e encarar a tutela provisória, quando eu falo ela, tutela antecipada, melhor dizendo, como uma tutela fundada em um provimento de cognição sumária, baseado num juízo de probabilidade, portanto, que é provisória, pois pode vir a ser substituída pelo provimento definitivo e que tem como requisito a probabilidade e a urgência. Bom, mas é claro que não é só isso aí. A gente tem mais uma questão muito importante que eu vou sugerir que, caso você queira aprofundar esse tema, dê uma olhada em outros vídeos que nós gravamos já há um bom tempo sobre eficácia das sentenças. Por quê? Porque, como eu dizia para vocês antes, a tutela antecipada, ela trabalha com a antecipação da tutela definitiva. E a tutela definitiva, ela pode ser classificada a partir da sua eficácia preponderante. Então, como eu disse, podemos classificar em tutela declaratória, condenatória, constitutiva, executiva e mandamental. A grande questão é que somente é possível antecipar as eficácias que operam no plano prático. Então, de certo modo, só posso pensar em antecipação ou de eficácia mandamental ou de eficácia executiva. E aqui, seja a executividade, seja a eficácia executiva que brota da condenação, que decorre da condenação, seja a eficácia executiva real, como diria Ovídio, ou executiva lato sensu, como diria Pontes de Miranda. Pois aqui nós temos o quê? Nós temos uma tutela jurisdicional que não fica adstrita apenas ao plano normativo, como nas tutelas declaratórias e constitutivas. Mas em muitos casos, em ações nas quais se postula a declaração apenas ao final, ou a constituição, desconstituição de um determinado negócio jurídico, por exemplo, nós verificamos a antecipação da tutela. Bom, como que isso acontece então? Bom, daí nós também temos que cotejar o tema da tutela antecipada com a chamada teoria da constante 15 de Pontes de Miranda, ou pelo menos com a ideia de que não há sentença pura e de que toda sentença eu posso ter várias eficácias, eu posso ter um plexo de eficácias. A eficácia preponderante, que dá nome ao pronunciamento, e outras eficácias com uma intensidade um pouco menor. Então, na verdade, ainda que se fale que a tutela definitiva é desconstitutiva, nós poderíamos ter antecipação da tutela no tocante à eficácia mandamental ou executiva nesses casos. O mesmo vale para a tutela declaratória. O mesmo vale para a tutela condenatória se pensarmos na antecipação da eficácia executiva que decorre ou que brota, como alguns dizem, da condenação. Esse me parece que é o ponto um pouco mais complexo que nós temos no tocante à tutela antecipada. E por isso que eu sugiro que vocês deem uma olhada nos vídeos sobre o tema da classificação das sentenças que estão aqui também no nosso canal. Ok? Então, resumindo, tutela antecipada para o CPC é sinônimo de tutela satisfativa.
É sinônimo de antecipação, no todo ou em parte, da satisfação que seria obtida com a tutela definitiva. Por isso, essa relação entre tutela antecipada, como uma tutela provisória, e tutela definitiva. Tutela antecipada, sempre pensada de acordo com o sistema do CPC, como uma tutela satisfativa, baseada na urgência e que tem também como requisito a probabilidade do direito do autor. Espero que tenha ficado claro e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Até mais e bons estudos!